Bíblia aí, eu vou pedir para que você, enquanto termina de carregar aqui, em Êxodo capítulo 20. Nós vamos ler a partir do verso 1 até o 6. Diz assim: Então Deus falou todas essas palavras. Eu sou o Senhor teu Deus, que te tirou da terra do Egito, da terra da casa da escravidão. Não terás outros deuses além de mim. Não farás para ti imagem esculpida, nem figura alguma do que há em cima no céu, nem embaixo na terra, ou nas águas debaixo da terra. Não te curvarás diante delas, nem as cultuarás, pois eu, o Senhor teu Deus, sou Deus zeloso. Eu castigo o pecado dos pais nos filhos até a terceira e quarta geração daqueles que me rejeitam. Mas sou misericordioso com 1000 gerações dos que amam e guardam os meus mandamentos. Só até aqui. Então, hoje nós vamos falar, começar aqui o segundo mandamento, que explicitamente fala: não farás imagem de Deus. Esse mandamento, ele é muito contundente. A gente vai ver algumas coisas aqui bastante confrontadoras, né? Porque a gente vai ver que não é só uma questão de imagem física, né? Mas vai além disso. Para começar, então, tem o Catecismo de Westminster que diz assim: esse mandamento exige, e aí a palavra é exigência mesmo, tá? Exige que devemos conhecer e reconhecer Deus como único verdadeiro Deus e nosso Deus, adorá-lo, glorificá-lo como tal, pensar e... aí é meditar, tá? Faltou uma letrinha. Meditar nele, lembrando-nos dele, altamente apreciá-lo, honrá-lo, adorá-lo, escolhê-lo, amá-lo, desejá-lo e temê-lo. Crer nele, confiando, esperando, deleitando-nos e regozijando-nos nele, ter zelo por ele, invocá-lo, dando-lhe todo louvor e agradecimento, prestando-lhe toda a obediência e submissão do homem todo. Isso é importante a gente frisar, né? Obediência e submissão do homem todo. Tá? Não é uma parte de nós, é todo o nosso ser que deve se dedicar à obediência e submissão a ele. Continuando. Ter cuidado de o agradar em tudo e tristeza quando ele é ofendido em qualquer coisa e andar humildemente com ele. O que nós podemos ver aqui com bastante clareza, né, é que essa dedicação ou a observação desse mandamento traz uma série de implicações, né? Eu só quero começar aqui, antes da gente entrar propriamente dito nessas implicações, eu quero começar com a definição de imagem, né? O que é uma imagem? A imagem é uma representação material de um animal, um ser humano, ou uma forma mista, né? É muito comum a gente ver entre a cultura grega, né, principalmente, né? Egípcia, persa, tal, aquela mistura de animal com pessoas, né? Então, uma imagem é uma representação também de uma forma mista, né? Que usada com o objetivo e o propósito de adoração. Então, a definição de imagem, basicamente, é essa, tá? Esse mandamento, né, o que ele vai nos proibir? Ele vai nos proibir de nós usarmos, inclusive, os nossos sentidos ou a nossa imaginação para conceber ou representar Deus por meio de qualquer forma ou imagem. Então, a questão aqui desse segundo mandamento, de nós não fazermos imagem de Deus, é de nós não pensar, porque o texto ele vai falar, né? Aqui no verso 4. Não farás para ti imagem esculpida, nem figura alguma do que há em cima do céu, nem embaixo na terra, ou nas águas debaixo da terra. Então ele está falando
de qualquer lugar que a gente possa, inclusive, imaginar como Deus é, ele está proibindo, está nos proibindo de fazer qualquer tipo de imagem, de escultura e até mesmo da nossa imaginação. Daqui a pouco a gente vai ver um pouquinho mais sobre isso e as implicações, né, da questão da imaginação. Assim, então, né, continuando o texto aí, assim, toda e qualquer representação visível de Deus se coloca em conflito com a sua natureza e adultera, corrompe e profana o verdadeiro culto. E aqui é que está a grande questão. A grande questão desse segundo mandamento diz respeito ao culto que nós prestamos para Deus. Se fizermos qualquer tipo de imagem para representá-lo de alguma maneira, se nós imaginarmos como Deus é de alguma maneira, isso vai corromper e profanar o verdadeiro culto. Por isso, essa proibição abrange também todos os nossos pensamentos, ou que nós podemos, de fato, imaginar sobre quem e como Deus é, como ele fala, como ele age, o que ele deseja, o que ele pensa, e qualquer coisa que esteja desassociada da revelação que ele faz de si mesmo nas Escrituras, isso deve ser negado por nós e está proibido no segundo mandamento. Então, uma coisa importante que a gente tem que pontuar aqui. O ser humano, ele é imaginativo, e Deus nos fez assim. Deus nos fez com a capacidade de nós imaginarmos. É bem possível que eu vá repetir alguns exemplos aqui, mas se eu falar para você, se eu começar a falar aqui, por exemplo, dos discípulos naquele barco e na tempestade, automaticamente você começa a projetar na sua mente um barquinho com algumas pessoas lá nesse barquinho e uma tempestade, né? Essa capacidade de imaginação foi Deus quem nos deu, né? E ela é importante para o nosso aprendizado. Mas o que está sendo proibido, o que é proibido no segundo mandamento, é nós usarmos a nossa imaginação para representarmos Deus de alguma maneira, quer fisicamente, através de uma escultura, ou mesmo na nossa mente. Puxa, Deus deve ter o cabelo loiro, né? Jesus tem os olhos azuis, né? Então eu fico fazendo uma imagem hollywoodiana, né, de Jesus, e aí eu passo toda vez que eu vou pensar em Jesus, eu tenho essa imagem na minha mente, e aí eu passo a adorar a Jesus com base nessa imagem que eu mesmo projetei. Isso está sendo proibido, isso é proibido no segundo mandamento. Então, essa proibição não está restrita só a uma imagem de escultura, mas também aquilo que a nossa mente pode projetar e que certamente estará desassociada com a revelação de Deus, de si mesmo nas Escrituras. Vamos lá, mudar de tela aí. Eu vou fazer tem uma citação aqui de um autor chamado, na verdade, um teólogo, né? Chamado Enschut. Né? Ele diz assim, né? Na verdade, a citação no livro, né, da Ética dos 10 Mandamentos, cadê? Que é isso aqui, né? Até o Carlão, ele comprou um. Nesse livro, ele fala assim, ele faz a citação desse teólogo, dizendo que esse teólogo diz o seguinte: a Ética dos 10 Mandamentos, na Ética dos 10 Mandamentos, o teólogo Enschut argumenta que o conceito antigo de imagem não era apenas uma semelhança do ser representado. O adorador desta imagem participava dela e, em certo sentido, era ele mesmo. Então, olha só como é perigoso, porque quando alguém faz uma imagem, né, com o fim de adorar essa imagem, mesmo que esteja representando Deus,
o que acontece não é só um objeto que foi construído ali. O que acontece é que o adorador, ele acaba, de alguma forma, projetando sobre essa imagem os seus desejos, a sua ansiedade, depositando ali a sua confiança. E, por fim, ele acaba sendo semelhante àquela imagem. Né? Vamos ler o Salmo 115. Eu não coloquei aí. Mas... Salmo 115, a partir do verso 4. Todos nós conhecemos esses versos, né? Diz assim: o ídolo deles... vamos ler desde o verso 1, só para a gente pegar o contexto todo. Não a nós, Senhor, não a nós, mas ao teu nome dá glória, por causa do teu amor e da tua fidelidade. Porque as nações perguntariam, onde está o Deus deles? Mas o nosso Deus está nos céus. Ele faz tudo de acordo com a sua vontade. Olha o verso 4. Os ídolos deles, está falando das outras nações, os ídolos deles são de prata e ouro, obra das mãos do homem. Tem boca, mas não falam. Tem olhos, mas não veem. Tem ouvidos, mas não ouvem. Tem nariz, mas não cheiram. Tem mãos, mas não apalpam. Tem pés, mas não andam. Nem som algum lhes sai da garganta. Tornem-se semelhantes a eles, aqueles que os fazem e todos os que neles confiam. Então, veja como o Salmo 115 aqui, ele expressa muito bem essa citação, né, desse teólogo, né, Imshut. Porque o salmista, ele diz claramente que aquele que faz uma imagem, aquele que adora uma imagem, se torna semelhante a ele. Mas uma imagem, como diz o texto aqui, e a gente sabe muito bem, aquela imagem tem boca, mas não fala, tem olho e não vê, tem ouvidos e não ouve, tem nariz e não cheira, tem mãos e não pode tocar, tem pés e não anda, por isso que é carregado para cima e para baixo, né? E não sai som algum, é um objeto inanimado. Mas aquele que faz e o adora, ele acaba projetando para essa imagem a sua confiança. Então, se aquela imagem não é nada, aquele que confia nessa imagem também passa a não ser nada. Né? E então, qual que é o ponto central, né, desse segundo mandamento? Que a gente vai ver aí. Enquanto o primeiro mandamento, ele nos ordena a reconhecer Deus como nosso único Deus e fixar em Deus, fixar nele, toda a nossa esperança e nos proíbe de depositar nossa confiança em qualquer outro, a não ser nele, o segundo mandamento complementa, né, o anterior, o aprofunda, o interpreta tratando principalmente do problema da idolatria e do falso culto. Então, essa é a grande questão do segundo mandamento. Há uma proibição de fazermos imagens ou de projetarmos algo imaginativo de como Deus é, de como Ele fala, de como Ele faz. E nós prestarmos, e há uma ligação ali com o verdadeiro culto. O que Deus está tratando ali, o que Ele está estabelecendo, é como nós devemos cultuá-lo. O primeiro mandamento nos ajuda a entender que Deus é o único Deus e não há outro, e nós devemos depositar toda a nossa confiança nele. E o segundo, ele vai complementar dizendo que nós não podemos, uma vez que nós confiamos em Deus, nós temos que prestar um culto que lhe agrada. Então não pode ser um culto como nós achamos que devemos prestar. Deus, ele recebe o culto da maneira como ele estabeleceu, e não como nós queremos fazer. Não é ao nosso gosto, mas é segundo a sua vontade. E nesse segundo mandamento, a grande questão, o ponto central é esse: o culto que nós prestamos a ele. E devemos prestar esse culto de acordo com a sua vontade. Deus, ele vai deixar muito claro, né, nesse mandamento,
Deixa eu só mudar de tela aí, que vocês já acompanham comigo. O que Deus vai deixar, para ser bem, deixa claro nesse mandamento, é a maneira como ele deseja ser adorado, a maneira como ele deseja ser honrado e o tipo de culto que nós devemos prestar a ele. Né? Olha o que Martinho Lutero fala, né, da questão da idolatria. Ele diz assim, dizia, né? Tudo aquilo a que o seu coração se apega e se entrega com fé, isso é o seu Deus. Bastam apenas a confiança e a fé do coração para constituir tanto a Deus quanto ao ídolo. Então, aquilo que o nosso coração acaba se apegando, isso se torna o nosso Deus. Então, se o nosso coração deseja adorar a Deus como ele espera e quer ser adorado, então nós devemos nos apegar a ele e esquecer qualquer outro tipo de maneira de adorá-lo. Né? Mais uma vez, eu quero frisar aqui a importância de nós não imaginarmos como Deus é, de nós não imaginarmos como Ele faz, de nós não imaginarmos como Ele fala, de nós não imaginarmos como Ele realiza as coisas. Nós não temos que imaginar nada, a gente não tem que inventar nada, porque Ele já deixou muito claro nas Escrituras quem Ele é, como Ele faz, como Ele fala e como Ele quer ser adorado. Então, o que nós precisamos para adorar ao Senhor é nos voltarmos para a palavra, nos voltarmos para as Escrituras. Então, nós não podemos pensar uma maneira que pode agradar melhor a Deus, porque a única maneira de agradar a Deus é nos voltando para a palavra e nos atentando para a forma como Ele deseja ser adorado. Outra questão aqui a respeito, né, do ponto central do segundo mandamento, né, diz respeito também a uma outra definição, né, de Martinho Lutero, que ele vai falar da idolatria, ele fala tudo aquilo... bom, se bem que já foi, né? Acho que eu acabei repetindo aqui. Acabei repetindo, desculpa. O J.K. Billow, acho que é Billow o sobrenome dele, ele faz o seguinte acréscimo a essa definição de idolatria, né? Que é esse livrinho que eu coloquei aí, que é esse aqui, ó. O nome do livro é Você se torna aquilo que adora. Ele complementa esse pensamento do Martinho Lutero da seguinte maneira: tudo aquilo a que seu coração se apega e em que confia com segurança definitiva. Ídolo é tudo o que exige a lealdade devida exclusivamente a Deus. Então, tudo aquilo que diz respeito a uma fidelidade exclusiva, que deve ser dada somente a Deus, se nós colocarmos o nosso coração em qualquer outra coisa a não ser em Deus, então isso se torna para nós um ídolo. Entendeu? Deixa eu só ver. É que o Samuel está perguntando onde que é. É no Zoom, sim. Se alguém tiver no WhatsApp com ele aí, só para falar que é no Zoom. Ok, vamos lá. Vamos continuar. Deixa eu minimizar isso aqui. Então, continuando, né? Em Gênesis, o que nós vemos? Nós vemos que Deus criou os seres humanos não só conforme a sua imagem e semelhança, mas também com o privilégio e a qualidade de serem portadores dessa imagem e capazes de refletir sua glória. Isso também é muito importante. Quando Deus nos fez, Ele nos fez com base em vamos dizer assim, um modelo. Quem é, evidentemente, o modelo que Deus usou para nos criar?
A Bíblia não fala claramente, mas a gente também não vai ficar aqui conjecturando. Mas acontece que a Bíblia fala de Jesus, né? No Novo Testamento, principalmente, fala que nós devemos ser como Jesus. A grande questão é que ele nos criou com base em um modelo, ok? E em nós, o que ele fez? Ele colocou a sua imagem, né, que diz respeito a esse modelo, e a semelhança diz respeito ao seu caráter. Então, quem quer entrar aqui é o Samuel. A semelhança diz respeito ao caráter de Deus e tudo aquilo que faz parte daquilo que ele comunicou para nós, né? Nós já estudamos isso, né, nas aulas de teologia, né, dos atributos comunicáveis e dos atributos incomunicáveis, né, de Deus. Então, Deus nos fez segundo a sua imagem, ou seja, ele nos fez segundo um modelo, que é ele próprio, e colocou em nós alguns dos seus atributos. Isso a gente precisa ter muito claro. Nós somos, de fato, imagem e semelhança de Deus. Mas não somente isso, ele nos deu a capacidade de refletir a glória dele. Então, quando que a idolatria surge? Né? Eu coloquei aqui, a idolatria surge justamente com a entrada do pecado, que levou o homem, levando o homem, que foi criado à imagem e semelhança de Deus, a deixar de olhar para ele e olhar para si mesmo. Só que, quando o homem deixou de olhar para Deus, ele deixou de ter o modelo perfeito ao qual ele foi criado. E aí, o que o pecado fez conosco, fez com o homem? Como a gente sabe muito bem, o pecado, ele deturpou a imagem de Deus que está em nós. O pecado, ele desfigurou a imagem de Deus que está em nós. Acontece que o homem, ele foi feito, assim como ele foi feito à imagem e semelhança de Deus, ele foi feito para adorar a Deus. E, na verdade, ele foi feito como um adorador. Então, se ele não adorar a Deus, ele vai adorar qualquer outra coisa. Mas ele vai adorar. Só que uma vez que ele não pode mais, ou perdeu essa conexão, essa comunhão com Deus, o que ele vai fazer? Ele vai buscar um outro objeto de adoração. Ele vai buscar, ele vai imaginar alguma coisa, ele vai adorar, nem que seja a sua própria inteligência, nem que seja o seu próprio conhecimento, ele vai buscar adoração em alguma coisa. Só que ele já não, como ele perdeu essa comunhão com Deus, ele já não tem mais Deus como referência. E aí, então, é que ele olha para si mesmo. Só que quando ele olha para si mesmo, ele acaba vendo o quê? Tudo aquilo que foi deturpado, né? Deixa eu ver. É isso aí mesmo. Então, a idolatria surge com a entrada do pecado do homem, né? Que foi criado, faltou um A aqui, a imagem e semelhança de Deus, a deixar de olhar para ele e olhar para si mesmo. O problema é que a imagem de Deus no homem estava deturpada e corrompida pelo pecado e o orgulho, arrogância, egoísmo, presunção e independência, e todas essas coisas, né, ficaram em evidência. Tudo aquilo que foi deturpado no homem acabou ficando em evidência. Então, o que o homem via em si mesmo? Ele via o seu próprio orgulho, a sua arrogância, o seu egoísmo, a sua presunção, né, a sua independência. Ele passou a viver independente de Deus. E tudo isso, então, é o que ele via. E tudo isso ele passou a adorar. Porque, como eu disse, o homem ele sempre vai buscar um objeto de adoração. Se ele não consegue mais ver Deus, se ele não consegue ter comunhão com Deus, ele vai buscar esse objeto em qualquer outra pessoa, ainda que seja ele mesmo, né? Então, o homem perdeu essa referência, a referência que ele tinha com Deus, mas não deixou de adorar. Então, uma coisa que a gente precisa ter bem clara, né, na nossa mente, no nosso coração, é essa verdade. A gente não deixa de adorar. Nós sempre vamos adorar alguma coisa, ou alguém. Se não for Deus, vai ser outra pessoa, vai ser outra coisa, mas nós sempre vamos adorar.
Deus deixa claro nesse mandamento a maneira como ele deseja ser adorado, honrado e o tipo de culto que devemos prestar a ele. Nele, né, no segundo mandamento, Deus nos proíbe de usar nossos sentidos ou nossa imaginação para representá-lo de forma visível ou palpável e nos proíbe de adorarmos qualquer forma que nossa mente possa conceber. Né? Eu já tinha falado um pouco sobre isso. Continuando aí. Mudei, meu filho. Aí. A pergunta 108, né, do Catecismo Maior de Westminster. Cadê o catecismo? Esse aqui. Qual é a pergunta, né? Quais são os deveres exigidos no segundo mandamento? Os deveres exigidos no segundo mandamento são receber, observar e guardar puros e inalterados todo culto e todas as ordenanças religiosas que Deus instituiu na sua palavra, especialmente a oração e as ações de graças em nome de Cristo, a leitura, a prédica, que é a oração, prédica, que é a pregação, na verdade, desculpa, e o ouvir da palavra, a administração e a recepção dos sacramentos, que é o batismo e a Santa Ceia. Esse está em parênteses aí, porque eu acrescentei só para a gente entender melhor, tá? O governo e a disciplina da igreja, o ministério e sua manutenção, o jejum religioso, jurar em nome de Deus e fazer votos a ele. Aí eu coloquei mais um parênteses aí, né, só para entender, né, porque depois a gente vai tratar, né, de não levar o nome de Deus, não falar o nome de Deus em vão, tal. Eu só quero ler aqui. Daqui a pouquinho a gente vai ler Deuteronômio 6,13, né, esses versos que eu coloquei, só para a gente entender o que ele está falando aqui, o que o catecismo está dizendo a respeito do jurar em nome de Deus. Mas vamos continuar aqui. Bem como desaprovar, detestar e opor-se a todo o culto falso. E segundo a posição e vocação de cada um, a remoção de tal culto e de todos os símbolos de idolatria. Vamos ler Deuteronômio, capítulo 6, do verso 13, só para a gente entender rapidamente essa questão que ele apresenta aqui de falar em nome, jurar, né, em nome de Deus. Deuteronômio 6,13 diz assim: temerás o Senhor teu Deus, a ele prestará culto e jurarás pelo seu nome. Esse jurar aqui, em nome de Deus, é fazer uma promessa solene. É muito semelhante àquela promessa que, para a gente entender, claro, né? A promessa e os votos que um casal faz no dia do casamento. Né? Os votos de fidelidade, os votos de viver para sempre, os votos de amor, os votos de confiança, os votos de cuidado, os votos de viverem a vida juntos e compartilhar de todas as coisas, né? Um confiando no outro e sendo confiável ao outro. Então, essa promessa aqui, ou jurar em nome de Deus aqui, está relacionado a esse voto que se faz diante de Deus, inclusive com testemunhas, declarando justamente que vai buscar uma vida de fidelidade a Ele. Né? Salmo 76, verso 11. Veja que tudo está relacionado, esse segundo mandamento está relacionado ao culto que nós prestamos a Deus. Ok? Salmo 76, verso 11, diz assim: fazei votos ao Senhor vosso Deus e cumpri-os. Todos os que vivem ao seu redor tragam dádivas àquele que deve ser temido. Então, essa questão de jurar em nome de Deus também está implícito nesse jurar aqui que o catecismo apresenta, está implícito assumir um compromisso público
Por exemplo, o compromisso de estar em comunhão, o compromisso de oração, compromisso. Por exemplo, a gente coloca nos nossos grupos, né? No nosso grupo lá, alguém pede oração e a gente fala um amém, a gente fala vamos orar. Então, nós estamos assumindo um compromisso público. Agora, esse compromisso não é somente com a pessoa que está pedindo oração. Esse compromisso é também com Deus. Então, se nós nos comprometemos a orar por alguém, nós temos que orar por essa pessoa. E aí, alguém pode dizer, né? Então, quando alguém pedir oração, eu nem vou falar nada. Mas daí a gente cai numa outra questão. Que a Bíblia fala que nós devemos orar uns pelos outros. Então, nós não temos como fugir, por exemplo, desse compromisso público e desse compromisso, vamos dizer assim, particular com Deus. Se alguém precisa de oração, nós temos que assumir a nossa responsabilidade de orar. Outro compromisso público que nós devemos ter é o de pregar a palavra de Deus. Nós temos que pregar e anunciar a palavra de Deus. Não é algo que a gente... não é uma opção que nós temos para escolher fazer ou não. Tem? Então, nós temos que assumir esse compromisso público. Ok? Então, é mais ou menos isso. Só para explicar a questão aí do jurar em nome de Deus. A razão de tudo isso, né, que a gente viu aí no Catecismo Maior de Westminster, a razão é que toda e qualquer forma de representação visível se opõe à natureza de Deus, corrompe e adultera a verdadeira adoração. Por isso que nós não podemos nem mesmo cogitar a ideia de fazer ou imaginar como Deus é. Essa deturpação da verdadeira adoração ocorreu, evidentemente, com a entrada do pecado no mundo. E aí, quando nós olhamos para Deus, tudo isso que eu estava falando antes está relacionado com o fato de Adão e Eva terem deixado de olhar para Deus e passaram a olhar para si mesmos. Né? Adão e Eva começaram a olhar para si mesmos e encontraram todas essas deturpações, toda essa informidade, né? Ou seja, essa visão informe da criação, né? Deixou de ser aquela imagem perfeita, de ver aquela imagem perfeita que viam em Deus e passaram a ver uma imagem imperfeita de si mesmos e adorarem a si mesmos. Passaram, na primeira instância, passaram a adorar a si mesmos. Mas quando nós olhamos para ele, o que nós, de fato, encontramos? Nós encontramos os seus atributos, né? Eu vou citar alguns aqui, alguns dos atributos de Deus. Que é a santidade, o amor, a bondade, a misericórdia, compaixão, todas essas coisas, ou todos esses atributos nós encontramos em Deus quando nós olhamos para Ele. E esses são atributos que estão em nós também, que são compartilhados conosco. Então, se nós quisermos ser santos, como Ele exige que nós devemos ser santos, está lá em Levíticos 19, no Novo Testamento também está, nós temos que olhar para Ele. Se nós olharmos para nós mesmos, nós não vamos encontrar santidade. Nós vamos imaginar um tipo de santidade, um tipo de pureza, e vamos acreditar que aquela pureza, ela diz respeito à santidade de Deus, mas não diz respeito, não tem referência com quem Deus é. Para sabermos quem Deus é e encontrarmos a verdadeira santidade, nós temos que olhar para Ele. Se nós quisermos viver o verdadeiro amor, nós temos que olhar para Ele. Não é essa deturpação do amor que nós vemos na sociedade atual. Se nós quisermos viver uma vida e expressar a bondade, nós temos que olhar para Ele. Todas essas coisas estão nele. Misericórdia, compaixão e todos os outros atributos comunicáveis estão nele. E para, então, prestarmos o culto que, segundo Ele, é agradável, nós temos que voltar a olhar para Ele. E torno a dizer, como que nós olhamos e vemos Deus? Através das Escrituras, através da palavra. Deus se revela pela palavra. Ele decidiu se revelar pela palavra. Se nós não nos voltarmos para a palavra, se nós não dedicarmos nosso coração para lermos e estudarmos, nós não vamos conhecer Deus. Quando a gente viajava bastante, né? Eu, Samuel, às vezes a Lu, né? A gente viajava com o Asa da Adoração,
A gente, nos workshops, né, o Samuel sempre dava um exemplo, né, sobre essa questão de adorar a Deus verdadeiramente, né, e de louvar ao Senhor. Né? O exemplo que ele dava, mais ou menos, ele usava a Luciana, vou usar, evidentemente, a Andréia. Né? Imagina que eu chego num dia romântico, né? Vou até pegar aqui uma representação do romantismo. Né? Tá aqui, ó. Tá meio murchinha, né? Já murchou. Mas imagina que eu estou todo romântico, daí eu chego em casa com essas rosas para a Andréia, né? Aí eu dou a rosa para a Andréia, que está ali, né? Eu dou a rosa para ela e falo assim, Andréia, olha, eu trouxe essas rosas para você, porque toda vez que eu penso em você, né, eu fico feliz, meu coração bate mais forte, porque eu lembro dos seus cabelos loiros, dos seus olhos azuis, né? Puxa, você, né, essa estatura que você tem, puxa, me faz olhar para você, você tem 1,75 m, né? Puxa, olha só, é quase da minha altura. Né? Imagina, vocês conhecem a Andréia. Imagina eu falando isso para ela. Ela vira para mim e vai falar o quê? Peraí, de quem que você está falando? Porque André não tem cabelo loiro, não tem olhos azuis, ela não tem 1,75 m. Ela vai dizer para mim, você está falando de outra pessoa. E muitas vezes é o que a gente faz com Deus. Se nós não buscarmos Deus na sua palavra e conhecê-lo por meio da palavra, nós vamos imaginar como ele é. E aí, na nossa adoração, nós vamos nos voltar para ele e vamos falar um monte de coisa com o coração absolutamente sincero, mas vamos falar de outra pessoa e não de Deus. E tudo isso é proibido. Por isso que nós devemos voltar para as Escrituras e conhecer Deus por meio das Escrituras. Somente por meio das Escrituras. Ok? Acho que deu para entender, né? Esse exemplo que eu dei, bem grotesco, inclusive. Deixa eu carregar aqui. Nós adoramos o que vemos nele. E nossas ações vão refletir o que nele encontramos. Outro ponto muito importante. As nossas ações refletem aquilo que nós, ou quem nós adoramos. Né? Eu não sei se eu coloquei aqui, mas, se eu não me engano, Provérbios, capítulo 15. Não, é o 23, verso 7. Provérbios 23, verso 7. Tem uma versão, que é a versão Almeida e corrigida, revista e atualizada, desculpa, que fala justamente isso. Conforme ele pensa de si mesmo, assim ele é. Então, as nossas ações acabam sendo reflexo daquilo que nós somos. E se nós olharmos para Deus, nós vamos ser exatamente a sua imagem e semelhança. E as nossas ações vão refletir quem nós somos. Se nós não olharmos para Deus, nós vamos olhar para nós mesmos. E ao olhar para nós mesmos, nós vamos ter uma imagem corrompida. E as nossas ações vão expressar essa imagem corrompida de nós mesmos. Entende? Qualquer coisa, depois a gente, no bate-papo aqui, a gente fala mais sobre isso. Tá? Então, quando nós deixamos de olhar para Deus, né, nós perdemos toda a referência que nós temos, mas nós não deixamos de adorar e de refletir alguma coisa. O pecado faz do homem idólatra e adorador de si mesmo, ou de qualquer coisa da criação, ao invés de adorar o próprio Deus. E onde está o problema, né? Um dos problemas de tudo isso, né, e que o segundo mandamento vai apontar para nós, é que o homem, ele foi criado, como eu já disse, né, e estou sendo até repetitivo aqui, foi criado à imagem e semelhança de Deus e é também portador dessa imagem. Mas ele perdeu a referência do Deus incomparável e passou a buscar e representar essa referência em si mesmo e em tudo que foi criado, deturpando assim a imagem e o caráter santo de Deus,
e a própria adoração. Então, é isso aqui que eu quero enfatizar nesse momento, que ao deixarmos de olhar para Deus, nós deturpamos a verdadeira adoração. Como o próprio Jesus disse lá na conversa com aquela mulher lá em João 4. Isaías 42, verso 8, esse texto eu coloquei aqui. Isaías 42, verso 8 diz assim: Eu sou o Senhor, este é o meu nome. Não darei a minha glória a outro, nem o meu louvor às imagens esculpidas. Então veja que adorar a imagem de qualquer parte da criação para tentar representar Deus, isso é um aviltamento ou uma desonra à glória incomparável de Deus. É interessante porque, se a gente pensar, quando o povo de Israel foi liberto lá do Egito, uma das coisas que ele fez, né, que Arão fez quando Moisés estava lá na montanha, o que foi? Foi fazer uma estátua representando Deus ali, aquele boi, né? E passaram a adorar aquele boi. O que é de interessante nisso é que a intenção deles não era adorar a um outro Deus. Eles não queriam adorar um outro Deus. Eles queriam adorar o Deus verdadeiro, o Senhor que os libertou lá do Egito. Mas acontece que eles queriam ter uma representação desse Deus. E então, eles fizeram aquele bezerro de ouro e passaram a adorar aquele bezerro de ouro como se fosse o Deus verdadeiro. No coração deles, eles estavam imaginando que estavam adorando a Deus. Mas, na verdade, eles estavam deturpando a verdadeira adoração. Eles estavam adorando uma imagem que inclusive, os assemelhava à adoração dos povos gentios, mesmo do próprio Egito, né, que adoravam outras imagens. Então, eles precisavam de algo palpável, eles precisavam de algo visível, eles precisavam de algo que pudesse ser comparado com alguma coisa, mas acontece que Deus é incomparável. Até quando eu estava preparando aqui, a hora que eu fiz esse slide, eu lembrei do CD do Samuel, né? Que tem a música, né? O incomparável Deus, pois tu és um incomparável Deus. Deus é incomparável, não tem como nós representarmos a Deus de forma alguma. Por isso que não existe nenhum tipo de... Você já parou para pensar que na época do Novo Testamento, quando Jesus estava presente aqui na Terra, também haviam muitos artistas, né? Haviam pintores, haviam pessoas que faziam representações, inclusive de estátuas, mas nenhum deles fez uma representação de Jesus, nenhum deles fez um desenho de Jesus. Justamente porque Deus não queria que ele fosse representado de forma alguma, representado visivelmente de forma alguma. Vamos continuar aqui. Buscar, então, uma representação de Deus através de uma imagem relativa na criação, ou seja, buscar na criação alguma coisa que possa representar Deus, desvia o homem de quem Deus é, reduz Deus aos limites e imperfeições da nossa própria imaginação e nos leva a substituir a adoração ao Deus verdadeiro pela adoração, confiança e fé a um Deus falso. Romanos 1, 21, ele vai nos dizer o seguinte: porque mesmo tendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças, pelo contrário, tornaram-se fúteis nas suas especulações, e o seu coração insensato se obscureceu. Dizendo-se sábios, tornaram-se loucos e substituíram a glória de Deus, a glória do Deus incorruptível, por imagens semelhantes ao homem corruptível, às aves, aos quadrúpedes e aos répteis. Então veja que o grande problema está nisso, de nós tentarmos representar Deus de alguma forma. O segundo mandamento, né, além de Deus determinar a maneira como ele deseja ser adorado, ele rejeita qualquer outra forma de adoração.
Então, qualquer forma de adoração que não são as formas prescritas por Deus nas Escrituras são rejeitadas. Então, o mínimo desvio, né, desse mandamento caracteriza a remoção de Deus do seu lugar, que é o lugar mais sublime em nosso coração, que é o lugar mais sublime de adoração. Já estou caminhando para o final aqui, tá? E quando Deus se manifestou, isso é interessante, e quando Deus se manifestou em forma humana? Quando Deus se manifestou em forma humana, porque no Antigo Testamento nós temos as representações ou as manifestações, na verdade, de Deus em alguns momentos específicos, né, que os teólogos chamam de teofania, né, ou teofânia, né, de acordo com a pronúncia de alguns, né, que são aparições de Deus, aparições físicas, né, de Jesus no Antigo Testamento, chamado de teofania ou teofânia. E aí, mas e quando ele se manifestou dessa forma, né, no Antigo Testamento? Se essas aparições são o próprio Jesus, né, no caso ali do Antigo Testamento, se essas aparições são o próprio Deus, não seria legítimo representá-lo e adorar esta representação, sendo que é o próprio Jesus quem apareceu lá? Isso seria idolatria? A gente pode representar Deus, uma vez que ele próprio apareceu? Não. Por quê? Porque mesmo sendo o próprio Deus, mesmo Deus aparecendo, mesmo que seja ele ali, mesmo que ele apareça aqui agora, durante o nosso estudo, de forma visível, a gente veja o rosto, a gente veja as mãos, a gente veja o próprio Jesus, né, como ele está agora no seu corpo glorificado. Então, mesmo, como o texto que eu coloquei, mesmo que ele tenha aparecido em forma humana no Antigo Testamento e corporeamente, né, encarnado no Novo Testamento, o mandamento é muito claro. Não farás imagens de Deus. Não farás imagem de Deus. É expressamente proibido. E aí eu quero voltar para o Salmo 115, no versos 4 e 8. Eu não vou ler tudo de novo, mas que mostra justamente isso, que os ídolos, né, são ídolos de prata, de ouro, né, são obras das mãos do homem. Vai ter boca, mas não fala, tem olhos, mas não vem. E, por fim, né, aqueles que o adoram se tornam semelhantes a eles. Ou seja, absolutamente, totalmente inúteis. Né? E qual a amplitude? Deixa eu ver quanto que falta aqui para terminar. Falta pouco. Qual a amplitude do segundo mandamento? Como eu disse anteriormente, o ser humano ele tem a tendência de projetar Deus em seus pensamentos, em sua razão, em sua imaginação e em seus sentimentos. Né? Eu pensei que não tinha colocado, mas eu coloquei sim. Provérbios 23, 7. Né? Porque, como imagina em sua alma, assim ele é. Está falando do homem. Né? Na versão revista e atualizada. Na versão que a gente usa lá na igreja, está um pouquinho diferente, vai estar. Porque ele pensa somente em si mesmo. Mas veja que tem tudo a ver, né? Porque nessa versão que a gente usa, a Almeida 21, diz, porque ele pensa somente em si mesmo. Uma vez que Adão pecou, ele passou a olhar para si mesmo. Ele se tornou egoísta, se tornou orgulhoso, se tornou presunçoso, se tornou tudo aquilo que a humanidade é hoje. Então ele só pensa em si mesmo. Mesmo quando ora com bases erradas, ele ora com base naquilo que ele quer. Ele não está preocupado com a vontade de Deus. Ele está preocupado com aquilo que ele deseja. Então, aqui também faz todo sentido, né? Porque ele pensa somente em si próprio, em si mesmo. Como ele imagina na sua alma, ele é. Então, esse texto deixa bem claro aqui essa questão de que quando nós imaginamos algo de Deus, a gente acaba projetando
Deus segundo a nossa imaginação, e a gente passa a ser, como diz o Salmo 115 que nós lemos, a gente passa a ser exatamente como as nossas imaginações projetam. Agora, olha só, Ezequiel 14, do 1 ao 11, deixa eu ver se eu coloquei o texto todo aí, acho que sim. Na verdade, só coloquei alguns versos, não do 1 ao 11, mas você pode ler Ezequiel do 1 ao 11, mas a gente só vai ler alguns versos aqui. O verso 3 diz assim: Filho do homem, estes homens deram lugar no coração aos ídolos e puseram o tropeço da sua maldade diante deles mesmos. Devo eu ser consultado por eles? Portanto, fala com eles e diz-lhes: assim diz o Senhor Deus, aquele da casa de Israel que der lugar no coração aos ídolos e puser o tropeço da sua maldade diante de si, e for ao profeta, eu, o Senhor, haverei de responder-lhe conforme os seus muitos ídolos. Olha, presta atenção nesse verso 4. Porque se alguém levanta um ídolo no seu próprio coração, e aí eu estou falando da amplitude do segundo mandamento. Que até então a gente estava falando basicamente de objetos físicos ali, de escultura. Agora aqui em Ezequiel, ele está falando de coisas do coração, coisas que não são visíveis, coisas que não são palpáveis. Mas Deus está dizendo claramente aqui que se alguém levanta um ídolo no seu próprio coração, e aí ele vai ao profeta para buscar saber qual é a vontade de Deus, né? Se a gente trazer para os nossos dias, né? A pessoa levanta um ídolo no seu coração e aí depois vai para a igreja para orar, fala, oh, Deus, fala comigo. Deus está sendo muito claro, ele vai responder de acordo com o ídolo do seu próprio coração. Daqui a pouco a gente vai ver, né, quais as consequências disso. Verso 7. Porque aquele da casa de Israel, ou dos estrangeiros que moram em Israel, que se distanciar de mim e levantar ídolos no coração e puser tropeço ímpio diante de si e for ao profeta para me consultar a favor de si mesmo, eu, o Senhor, haverei de responder-lhe por mim mesmo. Olha que já há uma diferença aqui, a coisa fica muito mais pesada, né? No verso 4, Deus vai responder de acordo com os ídolos que a pessoa levantou no seu coração. E aí, só que no verso 7, Deus diz que vai responder por ele mesmo. Então, a coisa vai fica muito mais séria. Os ídolos do coração, né, eles não são visíveis. Eles estão ligados às atitudes do próprio coração e desviam o homem, né, da presença de Deus e contaminam o pensamento humano da mesma forma que os ídolos visíveis. Então, olha só, o ídolo do coração, né, ou os ídolos do coração, que não são visíveis, eles vão influenciar as nossas atitudes, ok? O nosso modo de viver. A gente lembra que o que diz o provérbio, assim como pensou, ele é. Né? Salmo 115. Tornem-se semelhantes a eles os que neles confiam. Então, aquilo que a gente levanta no nosso coração, que não é visível, ele acaba sendo expresso pelas nossas atitudes. Né? E estando ligado a quem nós realmente somos, isso nos desvia da presença de Deus e contamina ainda a retroalimentação, né? Contamina o nosso pensamento da mesma forma que os ídolos visíveis. Então, o resultado que o ídolo visível gera na vida de alguém, conforme o Salmo 115, o ídolo invisível do coração também gera. Entendeu? Então, por essas razões, a proibição abrange também as projeções mentais que nós fazemos de Deus. Ele, né, Deus, se revela em sua palavra, como eu já disse, e se nós não buscarmos conhecê-lo pela palavra, vamos imaginar como ele é, como ele pensa, como ele fala, como ele age, como ele deseja ser adorado, etc. E essa imaginação proposital é uma transgressão direta do segundo mandamento. É uma idolatria e falsa adoração.
indo, ou voltando, né, na verdade, para Êxodo 20, no verso 5, eu grifei algumas coisas aqui, diz assim, não te curvarás diante delas, falando das imagens, nem as cultuarás, pois eu, o Senhor, teu Deus, olha só que aqui é uma parte maravilhosa, porque Deus está reforçando que Ele é o único Deus e é o nosso Deus, como a gente viu no primeiro mandamento. Sou Deus zeloso, um Deus cuidadoso, um Deus que ama, um Deus que não quer que os seus filhos se afastem dele. Veja, mas se houver a transgressão do segundo mandamento, olha o que ele diz, eu castigo o pecado dos pais nos filhos até a terceira e quarta geração daqueles que me rejeitam. Olha, isso é muito sério. Antes mesmo da gente tratar desse castigo, né, eu quero voltar aqui para Deuteronômio 27:15, que, dentre algumas maldições, né, que fala ali, diz o seguinte, né, Deuteronômio 27, ele vai falar de várias maldições, mas eu destaquei aqui a do verso 15. Fala assim, maldito o homem que fizer imagem esculpida ou fundida, abominação para o Senhor, obra da mão de artífice, e a colocar em lugar escondido. E todo o povo dirá amém. Então, veja, o povo está concordando que maldito vai ser quem fizer uma imagem de escultura, né? E o esconder em algum lugar, e aí pode entrar também, a gente pode interpretar também como os ídolos do coração que a gente viu lá em Ezequiel. O idólatra, ele é maldito e é visto por Deus como uma verdadeira abominação. Aquele que idolatra, conforme a gente está estudando aqui, Deus o vê como um maldito. Né? Então, olha o que diz, então, Êxodo, no capítulo 20, verso 5, que a gente leu há pouco. A gente vê que a indignação de Deus e a ira de Deus e a sua vingança contra a infidelidade e ao falso culto é muito severa. Deus considera esse... Desculpa, deixa eu só tomar uma água. Deus considera esse falso culto como uma apostasia, um abandono e um afastamento deliberado e total da fé e da verdadeira adoração. Então, adorar aquilo que a gente imagina, adorar um falso Deus, é uma ação deliberada. Vamos lembrar lá do povo de Israel que saiu do Egito, Moisés está lá no monte, né, ouvindo Deus, e o povo acha que ele demora, e aí eles deliberadamente, eles já tinham noção de que eles não deveriam adorar outros deuses, mas eles, de forma, como eu disse, deliberada, intencional, fazem um bezerro de ouro e passam a adorar esse bezerro de ouro, achando que estão adorando a Deus. Na verdade, o desejo deles era adorar a Deus, e eles achavam que realmente estavam adorando a Deus. Mas acontece que Deus estava vendo isso como uma apostasia, um abandono da verdadeira fé, um abandono da verdadeira adoração. A condenação para essa prática é a ira de Deus, que se estende também até a terceira e quarta geração. Isso mostra como uma transgressão também afeta a família. Mas há uma questão mais significativa aqui, porque quando lá no verso 5 fala, né, eu castigo o pecado dos pais nos filhos até a terceira e quarta geração, esse verso ele não diz respeito ao que muitos pensam de maldição hereditária. Não é isso. Não é questão de maldição hereditária. Aqui está falando de uma... me fugiu agora a palavra. Quando tem uma intensidade. Também não é essa palavra que eu quero usar, mas como que isso... É uma comparação.
Daqui a pouco a gente vai entender essa comparação. Mas Deus está dizendo o seguinte, que aquele que faz uma imagem de escultura, né, e adora essa imagem, coloca a sua confiança nessa imagem, ou naquilo que imaginou em sua mente, aquele que levanta um ídolo no seu coração, ele vai receber a ira de Deus, e essa ira, ela tem uma extensão como se alcançasse 3 gerações. Entende? E aí, a gente parte para a segunda parte do verso, né? Ou uma continuidade aí desse entendimento, é que ele vai atribuir, né? Ele atribui o que oferece e concede sua misericórdia com um peso muito maior para quem obedece, né? Que é o que eu coloquei aí. Quantos que obedecem esse mandamento? Se aqueles que transgridem recebem a ira, né, numa extensão de até 3 gerações, e quanto àquele que obedece esse mandamento? Ele atribui, oferece e concede a sua misericórdia com muito maior, que é muito maior, né, do que a sua ira. Êxodo 20, verso 6 diz: mas sou misericordioso com 1000 gerações dos que me amam e guardam os meus mandamentos. Veja a comparação que é feita aqui. Aquele que transgride, ele recebe a ira por 3 gerações. Mas aquele que observa o mandamento, ele recebe a misericórdia de Deus por até 1000 gerações. Então a misericórdia de Deus é muito maior do que a sua ira. E é isso que a gente tem que... essa relação que a gente tem que fazer aqui. Né? Deus, ele não vai deixar de se irar por aquele que não observa o seu mandamento. Mas a sua misericórdia é muito maior. Né? Como diz o texto aí, né? Mas sou misericordioso com 1000 gerações dos que me amam e guardam os meus mandamentos. Em sua misericórdia, Deus não nos dá o que nós merecemos pelos nossos pecados. Veja, isso é maravilhoso, isso deve fazer o nosso coração realmente regozijar-se, deve fazer o nosso coração rejubilar. Porque na sua misericórdia nós entendemos quem é Deus e voltamos nossos olhos para Ele e passamos a adorá-lo como Ele quer e deseja e ordena que deve ser o nosso culto a Ele. Ele tem misericórdia de nós, como diz as Escrituras, sua misericórdia se renova a cada manhã. E essa misericórdia é muito maior do que a sua ira. Amém? Então, dia após dia, a gente vive e experimenta essa misericórdia de Deus. Amanhã, quando você acordar, a misericórdia de Deus já estará renovada. Né? E olha só que... deixa eu fazer só um link aqui. Eu só tenho mais esse slide e mais um para a gente terminar. Mas essa questão da misericórdia de Deus que se renova a cada manhã. Jesus, no Novo Testamento, ele diz o seguinte, que basta cada dia o seu mal. Ou seja, cada dia tem o seu problema, cada dia tem a sua dificuldade, cada dia tem as suas complicações. Cada dia o diabo se levanta para tentar nos derrubar, cada dia ele vem nos tentar, cada dia a gente luta com a nossa própria carne, cada dia a gente tem que buscar o Senhor para a gente não pecar. Cada dia acaba sendo, nesse sentido, acaba sendo um peso e uma luta, uma guerra. Né? E Jesus claramente disse, basta cada dia o seu mal. Então, realmente... o dia tem muitos males. Mas a Bíblia fala que, como eu acabei de citar, que as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã. Sabe o que isso significa? Significa que antes mesmo do dia mal chegar, Deus já se comprometeu a estar conosco. A Bíblia fala que Ele vai à nossa frente e guarda a nossa retaguarda. Então Deus já se comprometeu a estar conosco antes do dia mal chegar. E esta é a misericórdia do Senhor, que se renova a cada manhã. Ele já está predisposto a nos abençoar, ele está predisposto a nos guardar.
antes mesmo que venha o dia mau, antes mesmo de tudo aquilo que o diabo prepara contra nós, antes mesmo de nós enfrentarmos os nossos pecados, Deus já preparou um caminho, um escape para nós, como diz também Paulo, né? Que nós não somos tentados além daquilo que nós podemos suportar. Então, eu quero levantar, antes da gente terminar aqui no último slide, eu quero levantar uma questão bastante importante, né? Uso de imagens ou estímulo da imaginação para fins didáticos não caracteriza quebra ou transgressão do segundo mandamento. O que eu quero dizer com isso? Até na continuação do texto aqui, né, vamos ler. Diz, portanto, o uso de recursos audiovisuais, desenhos, filmes, ou mesmo obras artísticas como quadros, esculturas, etc., só se torna um problema quando usados e utilizados como instrumentos de veneração e adoração. Quando são usados para fins didáticos, não há nenhum problema, ou até decorativos, não há nenhum problema. Né? Se você tem um quadro, né? É até comum as pessoas terem um quadro, por exemplo, da Santa Ceia. Né? Ter um quadro da Santa Ceia em casa não significa que você tem uma imagem ali de adoração. Não, é um objeto decorativo. Né? Usar, né, os recursos, né, como eu falei aí no texto, recursos audiovisuais para ensinar as crianças, né, com desenhos, gravuras, né? Não há nenhum problema. Filmes. Por quê? Deixa eu ver quem quer entrar aqui. Carlinha está entrando aqui. Isso não tem nenhum problema. Nós, inclusive filmes, né? A gente vê filmes, a gente fica imaginando, né? Puxa, que legal, que bonito. Puxa, Deus é maravilhoso. Né? Não tem nenhum problema o uso de imagens, né? E até mesmo o estímulo, né? Principalmente em relação às crianças, né? Estimular a imaginação da criança. E até mesmo, inclusive, eu estava falando com o Samuel um pouquinho sobre isso. Na verdade, ele que levantou isso para mim, né? Que quando a gente prega, a gente estimular, numa certa medida, com muito cuidado, a imaginação de quem está nos ouvindo, também não é um problema, porque é uma forma de aprendizado. Se o fim é didático, não há problema. Se o fim é decorativo, também não há problema. O problema só se torna um problema, né? A questão só se torna um problema se nós passarmos a adorarmos aquela imagem. De repente, a pessoa começa a se prostrar diante do quadro, né? Tem gente que tem até hoje, né? A Bíblia aberta no Salmo 91, tem lá, põe na estante da sala e ninguém pode mexer, ninguém pode mudar nem de página. Então, ela acaba venerando aquele ali, a pessoa é um livro, né? Não é a Bíblia, a palavra de Deus, porque ela não pega para ler, ela não se deleita nas escrituras. Ela tem aquele livro como se o livro fosse sagrado e se a partir daquele livro que está ali, ela tivesse a proteção da casa. Né? Antigamente, quando tinha aqueles carros, né? Por exemplo, Brasília, né? Eu via muitas Brasílias com o Salmo 91 aberto, né? Como se fosse o seguro, né? Então, eu falava, não tem dinheiro para pagar o seguro, então deixa a Bíblia aberta no Salmo 91, no painel do carro, então isso vai proteger o meu carro e ele não vai ser roubado. Isso é depositar confiança num objeto, mesmo que seja a Bíblia. E isso é pecado. Isso é fazer uma imagem. Isso é projetar a confiança, desviando a sua confiança de Deus e colocando a confiança em um outro que não é Ele. Ok? E aí, por fim, para nós terminarmos por hoje, como é que eu já falei bastante? Vamos ver se... Vai, meu filho. Por fim, esse mandamento nos exorta a deixarmos
os ídolos do coração, como a gente viu lá em Ezequiel 11, mas também Ezequiel 14:7 deixa isso claro. Nos exorta a voltarmos completamente e exclusivamente para o Deus vivo, e nos exorta a esperar nele e adorá-lo como ele deseja ser adorado. O segundo mandamento nos leva a tirarmos os olhos de nós mesmos, do nosso coração, e depositarmos toda a nossa confiança somente em Deus, somente em Jesus. Né? Então, esse é o ponto central do segundo mandamento. É deixarmos de confiar em nós mesmos, como diz o salmista também, né? que ele fala de nós não confiarmos na força do nosso braço, de nós não nos deixarmos ser levados pelo nosso orgulho, pela nossa arrogância, não depositarmos a nossa confiança na nossa inteligência, no nosso conhecimento. Né? Se a gente estuda bastante, a gente passa a ter conhecimento. O problema é quando a gente passa a confiar também no conhecimento que a gente tem, ou achar que a gente pode obter alguma coisa da parte de Deus porque a gente conhece mais. Então, isso tudo é o perigo que nós devemos nos afastar. Nós devemos fugir destas coisas. Nós não podemos, de forma alguma, nos apoiar em qualquer, ou nos apoiar no sentido de confiança, né? Depositar a nossa confiança, e eu quero reforçar aqui essa questão da confiança, é depositar a vida, né? Como se a vida dependesse de qualquer outro a não ser Deus. E só pontuando aqui, que nós estamos falando da pessoa de Deus. Ou nós adoramos a Deus, a pessoa de Deus, com o seu caráter santo, ou nós vamos olhar para nós mesmos. E é isso que o segundo mandamento está nos proibindo. Amém? Deixa eu sair aqui do compartilhamento.